Olá, amados, a graça e a paz de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, amém? Eu, José Marcunha, aqui mais uma vez com vocês. Queridos, primeiramente eu quero agradecer a todos que têm vindo até mim, têm mandado mensagem, apoiando os vídeos que têm feito, né? Glória a Deus, tem sido bênção na vida de cada um. E mesmo aqueles que não têm tido acesso, não têm conseguido falar comigo, mas eu sei que apoiam, né, pelo carinho que demonstra quando me encontra e ora por mim. Muito obrigado, tá? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês e que minha vida continue sendo um canal de bênçãos do Senhor para alcançar o coração de cada um de vocês. Amém? Muito obrigado. Amados, dia desses, fim de semana agora que passou, eu estava na padaria e aconteceu um fato, né? Conversando com uma pessoa que eu não conheço, não sei quem é, e no meio da conversa essa pessoa me fez uma pergunta. Ela falou para mim, né? Você que é cristão, por que que Deus permite que coisas ruins aconteçam? Por que que Deus permite situações em que nós não desejamos? E eu gostei da pergunta dele, porque isso faz com que eu venha falar de Deus. E o que eu disse para ele foi o seguinte, querido, como cristão eu posso te afirmar que lá em Romanos 8:28 a palavra do Senhor diz através do apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus tem um propósito em nossas vidas, Ele quer nos usar, Ele quer te usar, Ele quer me usar, Ele quer nos usar. Então, determinadas coisas Deus permite que venham acontecer para que nós venhamos a ter um aprendizado a mais, nós venhamos a ter experiência para aconselhar pessoas e principalmente nos aproximar mais dele, de Deus, né? E também faz com que nós cristãos venhamos a nos unir mais e a manifestar a Jesus, o amor de Deus no meio da sociedade em que nós vivemos. Porque infelizmente, hoje a Igreja de Cristo, hoje nós cristãos, nós infelizmente andamos um pouco desgarrados. Nós vemos muitas igrejas próximas umas às outras, pelo menos aqui em São Gonçalo, há muitas igrejas uma do lado das outras, mas infelizmente nós não vemos essas igrejas de mãos dadas evangelizando, ganhando almas, sabe? Que o importante é ganharmos almas para Cristo, pessoas serem salvas, caminhar com Jesus, né? Ter o alicerce em Cristo. E se nós não evangelizarmos, se nós não formos até estas pessoas, alcançarmos elas, quem o fará? Né? Então, infelizmente, muitas igrejas aqui, né? Já até ouvi dizer que São Gonçalo é uma das igrejas no mundo, uma das cidades no mundo que mais tem igrejas. Mas enfim, então há essa importância. Por isso que Deus permite passarmos por situações constrangedoras, situações em que nós não gostaríamos de estar passando, mas isso vai fazer com que nós venhamos a buscar mais ainda a Deus. Em Efésios 5:14, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo também diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. A igreja de Cristo tem que despertar, porque nós estamos deitados ao lado de pessoas mortas, do mundo, a sociedade, né? Aqueles que não buscam Cristo. E quando nós despertarmos e nos levantarmos, Cristo irá nos iluminar, porque Cristo é luz, Deus é luz, e nós estando em Cristo, estaremos manifestando a luz de Deus. E mais a seguinte, ele ainda diz mais, Paulo diz, portanto, observai diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, aproveitando, usando cada oportunidade, pois os dias são maus. Né? Então nós temos que ter sabedoria em Cristo, em Deus, para poder sabermos usar a cada oportunidade que Deus vai estar nos usando, porque nós vivemos em dias maus, né? Nós já estamos neste tempo. E ele ainda diz mais, Paulo ainda diz: não sejais insensatos, mas sabeis qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis de vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito de Deus. E isso é maravilhoso quando Paulo diz isso, porque nós temos que, além de tudo isto que eu já comentei, saber qual é a vontade de Deus em nossas vidas. Eu tenho que saber qual é a vontade de Deus na minha vida. Como, por exemplo, eu tenho um chamado pastoral, eu não tenho um chamado missionário. Eu posso sim fazer missões na minha sociedade, né? Porque eu creio que todo mundo tem uma missão, tem que evangelizar.
mas eu estou dizendo missões na questão de eu ser um missionário internacional, interestadual, pessoas que largam suas famílias e vai fazer missões em outros lugares onde muitos não querem ir e muitos não vão, entende? Eu tenho um chamado de cuidar da igreja, cuidar de ovelhas e etc. Entende? Então é isto que eu quero dizer, não desmerecendo quem tem o chamado missionário, que eu admiro muito, né? Temos que orar por essas pessoas, por essas vidas. Mas eu tenho que entender qual é a vontade de Deus na minha vida para eu saber o que eu venha, para o que eu vá fazer na sociedade em que eu convivo, né? Para isso poder impactar o nosso país. Então eu tenho que entender isso. E para eu poder ter esse entendimento, eu não posso estar embriagado com vinho, com as coisas mundanas, com as coisas que desagradam a Deus, porque isso me leva a uma devassidão. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo de Deus, um Consolador. Quando Cristo ascendeu aos céus, Ele deixou o Espírito Santo para estar conosco, para nos consolar, nos orientar, nos dar sabedoria, discernimento, visão, né, estratégia, perseverança, e, enfim, muitas outras coisas mais provém deles que eu posso estar falando em outro vídeo futuramente. Amém? Então nós temos que entender isto. Vamos tomar como exemplo a vida de José. José foi um homem que Deus revelou o que tinha para a vida dele através de sonhos. José entendeu isto, José revelou isto aos seus irmãos, à sua família, aos seus pais também. Porém, os seus irmãos, com inveja, vendeu José. Eu creio que naquele momento José ficou sem entender nada. Foi assim, caramba, meus irmãos, minha família me vendendo, né? Foi para o Egito, trabalhou na casa de Potifar, e a Bíblia diz que tudo que José tocara, eu ia falar de Moisés, tudo que José tocava prosperava, porque José era temente ao Senhor. Na casa de Potifar, na prisão, onde mais ele esteve, ele era temente ao Senhor, né? Porque nós podemos ver muito bem isso quando Potifar vai contra José, dizendo que ele encostou na mulher dele. José, ele diz uma coisa muito linda, ele fala: eu jamais pecaria contra o meu Senhor, contra o meu Deus, né? E contra ti. Ou seja, ele põe Deus à frente das coisas em primeiro lugar. Mas ele entendia que Deus tinha algo maior para a vida dele, ele cria nisto. Até que José chegou a ser governador do Egito, né? Pode-se falar isso também em outro vídeo. Mas nós temos que entender que o que Deus permite para nossas vidas não é o fim, não é para o nosso mal, mas sim para o nosso bem, porque Deus tem coisas melhores à frente. Deus tem coisas maiores para fazer em nossas vidas e através de nós. Então, por isso, em todo tempo, dai glória a Deus, glorifica o Senhor e agradeça por tudo, e creia que por dia de amanhã Deus tem algo maior e melhor para as nossas vidas. Amém? Que a paz de Cristo continue em nossos corações e nossas vidas, e que Deus nos abençoe rica e poderosamente mais em Cristo Jesus. Abraço e fiquem na paz.